Muito bem, parabéns por estarem aqui, então. Desde sexta-feira é a terceira reunião que eu vou falar para pessoas que fizeram alguma promoção, então eu escolhi 3 temas para falar com vocês, mas vou começar pela viagem. Todos nós começamos num ponto A. E a gente precisa chegar no ponto B. É interessantíssimo como o preço é o mesmo, o catálogo é o mesmo, os CDs são os mesmos, os livros são os mesmos que são recomendados, e alguns têm um desempenho tão grande e outros um desempenho mais lento. Vamos ver se a gente consegue matar essa charada aqui e entender melhor como é que essas coisas se processam. Primeiro, há um momento de conexão com a ideia. Esse rapaz, eu fiquei namorando ele 1 ano e meio, mais ou menos, até que consegui conversar com ele, o Júnior. Onde é que está o Júnior? Está lá atrás. O Bombatilha, entre a primeira vez e a vez que ele entrou, passaram-se 8 anos. Ele entrou a primeira vez, não fez o negócio, foi uma abordagem muito de produto, ele não se identificou com a ideia. A segunda vez foi 4 anos depois, também foi uma abordagem falando muito de produto, de venda, ele também não se identificou com a ideia. Vejam que nesses 8 anos, nós fomos a duplo diamantes. Enquanto ele resolvia se iria fazer ou não, a gente qualificou duplo diamante. Quando ele entrou, a gente já era duplo diamante. E ele teve a mesma oportunidade que nós tivemos. Só que ele não reagiu, não conectou na ideia. A mensagem que foi passada para ele não exprimiu aquilo que ele gostaria de ter ouvido. Esse menino da Argentina, o Paulo, que vai estar conosco aqui em algum momento, rápido. Ele pegou e ninguém convidou o cara para ir numa reunião. O cara foi sozinho. Viu a apresentação e pediu para ser cadastrado. Vocês sabem também que o Cido também pediu para ser cadastrado. Ninguém convidou o Cido. Ele ligou para a Eva e a Eva indicou. Uma boa indicação, né? Fala a verdade, quem recebeu essa indicação? Não foi uma boa indicação? E ele já tinha estado no negócio há muitos anos atrás. Eu noto o seguinte: quem já esteve há um bom tempo atrás e não foi violentado, está entendendo? Não fizeram bobagem com ele, não falaram coisas que não tinha nada a ver, normalmente são bons candidatos. Não sei se vocês concordam. Por quê? Porque ela já ouviu os CDs, ela já foi na convenção, ela já teve a vivência do negócio. Se ela não foi violentada, ela volta com muita vontade de fazer. Eu conheci agora em Goiânia um rapaz, não tinha conhecido ainda, só falava pelo WhatsApp, chama-se Adelar. Ele é ouro e vai qualificar agora em outubro, vai qualificar platina, e é um cara que foi prata no passado, ficou esses anos todos fora. Esse rapaz, tome nota, Adelar vai ser diamante, porque ele tinha 60 pessoas ontem no seminário de Goiânia. Então ele voltou já sabendo como é que as coisas se processam. Então é uma caminhada, é uma viagem, sair do A e ir para o B. Essa viagem ela começa com dúvidas, com incertezas, e essa viagem pode demorar 8 anos, pode demorar 2 anos, né? Essa viagem é uma viagem do investimento na gente mesmo. Então vocês sabem, né, que sempre quando eu estou trabalhando com gente nova, eu coloco a pessoa em contato com informação. Então as pessoas precisam de informação. Precisam de informação, precisam de associação positiva, precisam estar relacionando-se com pessoas que estejam mais entusiasmadas, né? Ela começa aqui. E todas elas começam mais ou menos com as mesmas situações. Um processo de autossabotagem, a pessoa se autossabota,
isso está nos livros, né? 80% das pessoas têm esse processo de autossabotagem dentro dela. Elas não acreditam, o negócio não vai dar certo. Não é só no nosso negócio, isso é de uma maneira geral, em todas as situações que a pessoa vai viver. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajudar essa pessoa a ir mudando a forma dela de pensar. Precisa ter muita habilidade para desenvolver isso, para não queimar a pessoa, para não matar a pessoa. Às vezes uma informação pode ser extremamente positiva e às vezes uma informação pode não ser tão positiva assim. Se ela passar uma informação que não case com o perfil daquela pessoa, isso pode gerar um resultado negativo. Eu sempre digo que a gente aqui é mais ou menos como se fosse um doutor do CD. A gente faz um diagnóstico, procura identificar o que a pessoa quer e tem que ir passando informações que sejam compatíveis com aquilo que ela quer atingir. Ou com o perfil dela. Por exemplo, se a pessoa é muito pobre, eu sempre digo, eu passo Amanhã Será Outro Dia, do Gustavo e da Diana, porque é um CD que mostra muita dificuldade, muito desafio que a pessoa teve, morava numa favela, etc., para que ela se identifique. Nós temos que criar algum processo de identificação dessa pessoa com as informações que vão ser passadas para ela, né? Então, nós estamos com alguns grupos novos que a gente está trabalhando. Nós estamos nessa caminhada aqui para trazê-los na convenção. Porque na medida que ela vai andando e vai recebendo mais informações, ela vai passando de uma fase de opinião. Ela só tem uma opinião sobre o negócio. Normalmente nem sempre a opinião é positiva, ela tem uma opinião. Ela vai passando de uma fase da opinião e ela vai passando por uma fase de crença, mas ela realmente só vai fazer para valer se ela chegar numa fase chamada de convicção, quando a pessoa está convicta. Como vocês viram aqui o Júnior, uma pessoa que está convicta, ela decidiu o que ela quer fazer, ela sabe aquilo que ela quer fazer. E nesse processo existem momentos que as pessoas vão tomando decisões. Então tem a ver com os CDs, tem a ver com as reuniões empresariais, tem a ver com os livros, tem a ver principalmente com as convenções. Muitas decisões são tomadas numa convenção, né? Muitas decisões são tomadas numa convenção. Imagine que nós, com alguns meses de negócio, tivemos a oportunidade de ir para Chicago e vimos lá 5.000 pessoas numa convenção. Vimos médicos, vimos dentistas, vimos estudantes, vimos militares, vimos pessoal da área jurídica, e isso fez uma tremenda diferença nessa caminhada do item B. Muita gente fica no caminho. Muita gente fica no caminho. A reação natural do ser humano, quando há desafios, é parar. Nós somos triplos diamantes porque a gente nunca parou. A gente sempre seguiu fazendo. Então, muitos aqui, por alguma ou outra razão, vão parando e não seguem nessa caminhada. O que aconteceu na terceira vez que o Bobadilha foi convidado para participar do negócio? Entregaram para ele um CD. Na época era uma fita cassete. E ele foi atrás de onde existiam mais dessas fitas cassetes. E ele encontrou 200. E em 90 dias ele ouviu 200 gravações, 200 horas de gravação. Ele ficou doido. Vocês vejam que interessante, o negócio não mudou. O que mudou? Mudou a mensagem, mudou a informação que ajudou nesse processo. Esses 8 anos aqui se transformaram aqui em alguns poucos meses para chegar no ponto B, que é o ponto da convicção. Em alguns poucos meses ele conseguiu aquilo que em 8 anos ele não conseguiu. Porque nunca convidaram o Bobadilha para ir numa convenção. Ninguém convidou. Nem a espanhola, que o patrocinou, e tampouco esse decano que o patrocinou,
Ninguém falou em conversão. Então, como que uma pessoa não escuta aquilo que é o ponto mais importante para que ela decida? E foi o que acabou acontecendo com ele. Bom, isso quer dizer então que todo mundo que vem na conversão vai fazer? Não significa, mas as chances são muito maiores, as possibilidades elas são muito, muito maiores. Nós passamos nesse processo aqui de uma forma rápida, passamos, porque a gente teve muito resultado logo no começo. A gente começou, o nosso perfil é um perfil de trabalho, é um perfil de fazer, de não ficar discutindo muitas coisas. E como a gente foi fazendo, a gente foi crescendo. Nós começamos a ter mais gente, mais qualificação. A conta bancária começou a receber depósitos cada vez maiores. Então essa passagem nossa aqui, ela foi muito movida a resultado, porque durante um ano a gente não tinha CD, não tinha convenção e não tinha seminário. Nosso primeiro ano, nessa caminhada aqui, o primeiro ano, não tinha os insumos e as ferramentas que a gente tem hoje. Eu lembro a primeira vez que o Fole trouxe os CDs, naquela época as fitas cassete, ele trouxe uma mala e ele não cobrou de ninguém. Ele pegou aquela mala e jogou no palco. Tinha uma reunião aqui perto da Casa Civil, ali perto do Palácio. Ele disse: eu trouxe aqui para você as slaves, que são as escravas. E foram 200 pessoas, 300 que estavam naquela reunião, que se atiraram em cima para pegar as fitas cassete. Foi muito engraçado aquilo. Cada um saiu com algumas fitas cassete nas mãos. Foi o primeiro impacto que nós tivemos. As primeiras reuniões a gente pagava a sala, porque não sabia da ideia de cobrar de cada um. A gente investiu, pagava a sala para as reuniões acontecerem. Mas agora a gente já sabe, né? Está muito claro o caminho que essa pessoa precisa percorrer. Então é assim. Tem gente que entende muito bem de ômega 3, tem gente que entende muito bem de Daily Plus, tem gente que entende muito bem de creme dental, entende muito bem, e eu não vendo ômega 3, nem, ocasionalmente sim, mas não é o foco nem Daily Plus, mas eu sei entender o programa de educação. Eu sou especializado em vender o programa de educação. Agora mesmo o Sérgio me disse: puxa, como é que a gente faz para trazer mais gente? Nós aprendemos como trazer mais gente. Nós saímos há 5 anos atrás de 400 pessoas para 100 mil pessoas na convenção. Nós vendemos agora, na última convenção, nós vendemos, antes da convenção de março acontecer, nós vendemos 5 mil ingressos pelo WhatsApp. Então vocês vão perguntar: tá, então como é que faz? Copia o que eu faço. Eu começo a vender muito cedo. A gente espera no dia 1º de outubro, eu espero já ter vendido todos os ingressos da convenção de março do ano que vem. Estão entendendo? Antes da convenção acontecer. Quanto mais cedo vocês começam, se o grupo está atrasado, em 1º de outubro ele está fazendo os fechamentos das contas daqueles que não pagaram a convenção de outubro. Não sei se estão me entendendo. Então ele perde um ciclo. Para colocar mais gente nos eventos, tem que mudar o ciclo. Tem que inverter o ciclo. Ao invés de estar num ciclo atrasado, tem que estar num ciclo adiantado. Então copiem o que a gente faz. Na medida que a gente está colocando para vocês, já vão se estruturando e colocando os grupos de vocês. Vocês têm que ter um time. Tem que ter um grupo com quem que vocês possam contar com eles. Então, o meu grupo são os platinos, eu trabalho com os platinos. Vocês são platinos, vocês vão trabalhar com os 15%, com os 18%. Porque daí, se você tem um processo de recolocar os ingressos para um determinado nível de pins, se divide o elefante em pedaços. Então, se você quer ser platino e quer levar 40 pessoas, se você tiver 10 pessoas, 10, que cada um leve 4, são 40.
Então procurem fazer a mesma coisa que eu faço com os platinos, com algumas pessoas do grupo de vocês, que vão gerar o volume que é o volume necessário. Porque isso está dentro da caminhada. As decisões maiores são tomadas na convenção. E ele precisa chegar nesse ponto de vista. Isso aconteceu com o Cido, aconteceu com a Devara, aconteceu com o Clarici. Então a primeira mensagem aqui é a mensagem da viagem. Você precisa saber onde que você está nessa viagem aqui. Que ponto que você está? O que falta para você chegar aqui? Em que ponto você está? As leituras são importantíssimas. Uma das coisas fundamentais para a gente crescer é trazer mais gente. Para trazer mais gente, eu falo de duas coisas: liderança e habilidade de relacionamento. Está tudo no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A gente às vezes passa batido lá, não percebe. Né? Lá no livro está assim: trate a pessoa como se ela já fosse do jeito que você gostaria que ela fosse. Vocês estão me entendendo? Eu conto sempre uma história do Fole na Espanha, que ele fazia uma reunião e via uma pessoa muito séria, cara fechada, sempre bravo. E ele começou a dizer assim: que belo sorriso que você tem. E ele subiu um pouquinho, mas não mostrava o dedo. Aí passaram-se alguns meses e ele voltava lá, porque estava começando o negócio na Espanha, e ele dizia, vinha o cara com aquela cara amarrada de novo, ele dizia: mas que belo sorriso que você tem. Aí o cara já mostrava um pouquinho do dedo. E dessa forma, depois de algumas visitas, de algumas reuniões, quando o Fole dizia que belo sorriso que você tem, ele já dava uma gargalhada. E dava risada. O que ele fazia? Ele estava tratando a pessoa como gostaria que a pessoa fosse. Se a pessoa é muito fechada, você diz: estou notando que você está se relacionando mais agora, mais facilmente agora. Ela não está, mas você faz de conta que ela está. Se ela é uma pessoa que fala demais, o Fole tem uma expressão que ele usava, que ele dizia: eu estava gostando tanto daquela pessoa até a hora que ela começou a falar. Aí eu disse: essa aí não vai ter chance. Então, se ela fala demais, você diz para ela: eu tenho notado que você está falando menos. Ela não está. Mas você fala. E o cara diz: realmente, acho que eu estou falando menos mesmo. Bom, por que eu falo isso? Porque isso tem a ver com relacionamento. Isso tem a ver com trazer mais gente. Isso tem a ver com a mudança. Tem a ver com a caminhada. É preciso ir na casa do cara tomar um café com o cara. Em algum momento. É preciso sentar lá e conversar. Bater papo. Então, como é que vende mais ingressos? Como é que coloca mais gente dentro do programa de educação? Como é que a gente coloca mais gente para fazer essa caminhada? Tem que ler de novo, e muitas vezes, livros sobre liderança. Você sabe o melhor autor, né? Quem é o melhor autor de liderança? John Maxwell. Exatamente. John Maxwell. Ele deve ter mais de 50 livros escritos, eu acho. Um melhor do que o outro. E liderança é uma coisa que a gente está sempre desenvolvendo. Até hoje a gente está aprendendo. E às vezes a gente comete erros ainda, né? Nunca entrar em discussão, valorizar a pessoa. A pessoa quer ser tratada de forma especial. Ela quer ser valorizada. Ela quer que você dê a ela o melhor que você pode dar. E esse é o nosso trabalho. Isso é aquilo que a gente faz. Então, o primeiro ponto é a viagem. Identifique mais ou menos onde você está. Identifique qual é o nível de contato que você tem com as informações que são disponibilizadas para vocês. Vejam quantas pessoas do grupo, quantos estão participando da escola de líderes. A gente vai descuidando um pouco das coisas, às vezes. Porque eu falei aqui de 950 escolas, mas é muito pouco ainda. Perto do número de pessoas que a gente tem, nós temos um potencial para ter bem mais gente participando.
Então, conexão ao programa de educação é a viagem e eu preciso chegar nesse ponto B. Quando eu estou no ponto B, as coisas ficam muito mais fáceis. Muito mais fáceis. Então, esse é o 1. Muito bem, parabéns por estarem aqui, então. Desde sexta-feira é a terceira reunião que eu vou falar para pessoas que fizeram alguma promoção, então eu escolhi 3 temas para falar com vocês, mas aí vamos para o item 3. O item 3 é a arquitetura. Um grande erro que as pessoas cometem, a gente não cometeu, é se deixar ser guiado pelo CD do mês ou pela palestra do seminário do mês. Isso é um erro muito grande. Então, vem um colombiano, fala, tem que patrocinar 40. Aí sai todo mundo patrocinando 40. Aí vem um outro e diz, não, você não precisa patrocinar 40, você patrocina só 10. Aí sai todo mundo patrocinando 10. Você não pode se deixar guiar pela... Me preocupa às vezes os anfitriões, os palestrantes, que ficam fazendo perguntas para os palestrantes. Esses são os mais prejudicados, vocês estão me entendendo. São os mais afetados, porque cada diamante tem seu jeito, tem sua história, tem sua maneira de falar. E eu não quero saber como é que o diamante vai. Claro que tem uma informação geral, tem a educação, tem os princípios, tem os valores, mas os detalhes de como cada um trabalha, eu não quero nem saber. Eu quero saber o que o meu upline diz para mim fazer. Eu sigo a linha ascendente, sigo uma forma de trabalho, mesmo porque uma forma de trabalho não pode ser uma forma de trabalho de um mês, você tem que dar um tempo para que esse processo vá sendo maturado, vá sendo desenvolvido. Isso não quer dizer que você não possa mudar, você pode mudar e deve, mas conversa com a tua linha ascendente antes de fazer as mudanças. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso já nos livrou de muita perda, de muita dor de cabeça, né? Eu acho que tem grupos que hoje têm dificuldade de qualificar no Brasil porque cometeram erros desse tipo. Uma época veio um diamante de um outro país, que eu não vou entrar em detalhes, uma série de ideias, e o pessoal se atirou naquelas ideias. Eu chamei o Foley e disse, está acontecendo isso, o que você me diz? Ele disse, não faça porque isso vai ser um desastre. E foi um desastre. Eu acho que o que foi feito naquela época, alguns anos atrás, atrasou o negócio no Brasil uns 4 anos mais ou menos. Vocês estão me entendendo? Por uma ideia maluca que veio e que o pessoal começou a aplicar. E tem muitas formas de fazer. Então, alguns dizem assim, o Bobadilha tem uma gravação que fala que tem que patrocinar 40. Outro vem e diz, eu fui no seminário e o cara disse que eu tenho que trabalhar na profundidade. Eu sou mais dos finalmente do que dos entretanto. Não é nem 10 nem 40. Eu trabalho em ser rubi. Eterno rubi. Alguns diamantes não trabalham assim, mas é a forma que nós trabalhamos. Por quê? Porque não importa quantos tem de lateral. Não importa quantos pontos eu estou fazendo na lateral. É sim ou não? Pô, eu posso ter 40 e faço 15 mil pontos. Eu posso ter 5 e faço 15 mil pontos por 5. Então eu trabalho num conceito, nós trabalhamos, eu e minha mulher, num conceito de eterno rubi. E tem dado certo. Para nós tem dado muito certo isso. Nós somos rubis desde o momento que a gente foi platino. Como platino a gente tinha, na época era 20 mil pontos, não era nem 15. A gente tinha rubi ao lado das pedras qualificadas. Como esmeralda, a gente era rubi. Como diamante, rubi. Como diamante executivo, rubi. Como duplo diamante, rubi. Triplo diamante, a gente continua sendo rubi. Porque o rubi é a tua fonte de novas qualificações. Você não pode ter 0 do lado e depois que você qualifica uma perna, daí você vai começar a ver o que você vai fazer da tua vida. Você já está atrasado. A qualificação de uma perna demora. Então, outra coisa legal de ser sempre o eterno rubi é que na medida que se vai qualificando uma nova perna, vai diminuir o teu rubi.
Daí você é obrigado a fazer o quê? Por mais gente para substituir. Então, quando alguma perna nova nossa qualifica, a gente fica alegre e fica triste. Fica alegre porque tem mais uma perna. E fica triste porque a gente não é Rubi. Temos que patrocinar mais gente. Por que nós estamos patrocinando pessoas novas agora? Para não perder o volume de Rubi. Quantos tem ao lado? Não importa. Eu tenho que ser Rubi. Então, Eterno Rubi é uma boa maneira de trabalhar, eu recomendo. Aí o que eu falei para o Bobadilla na primeira conversa que nós tivemos? Ele estava numa fila, era leitor, jovem, leitor mais jovem da Colômbia, tinham vários numa fila no hotel, e daí chegou na vez dele, era 10, 15 minutos para cada um. Ele chegou e disse, como é que faz o negócio? Ele disse, você patrocina, vou falar exatamente o que eu falei para ele, patrocina várias pessoas, diga-se de passagem, ele segue isso até hoje, continua trabalhando da mesma forma até hoje, não mudou. Não só ele, o Gustavo trabalha da mesma forma, Maurício trabalha da mesma forma, esses colombianos que vieram aqui, esses meninos que vieram aqui agora, eles trabalham da mesma forma. Nós falamos a mesma língua, nós falamos a língua de estrutura Rubi, nós falamos a língua de profundidade, nós falamos a língua de foco na educação. Vocês notaram como os colombianos quase não falam de produtos? Mas movem produto pra caramba. Porque as pessoas entenderam como funciona o negócio. Então, patrocina vários. Quantos? Eu não sei. Mas você tem que ter pelo menos 6 pernas na convenção. No mínimo. Você tem que começar a ir criando a tua estrutura para construir o teu diamante. Desses vários, eu seleciono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que eu seleciono 6? Aqueles que eu tenho mais facilidade de me relacionar e de conectar na educação. Eu não mato os outros. Eles continuam existindo, porque you never know, você nunca sabe, de repente esse cara aqui desperta, como vários despertaram depois, como o Bobadilla despertou, então eles não estão mortos. Continuo me relacionando com eles. Né? Ou eu caminho com eles, ou corro com eles, ou deixo meu cartãozinho lá com eles. Né? Mas eu continuo me relacionando com eles. Desses 6, eu escolho os 3 que estão com mais determinação, mais vontade. Esses 3 são o meu foco principal. É onde eu vou dedicar mais tempo. Eu não deixo os outros, eu continuo trabalhando, mas agora eu vou fazer uma coisa chamada Mini Quicksilver. Mini, pequeno, Quicksilver, Silver Prata. Ir rápido à prata. Que consiste em patrocinar 2 e ajudar um deles a patrocinar mais um. Daí muitos dizem, não, mas e o tripé? Eu gosto de trabalhar com o tripé. Você pode trabalhar com o tripé. Como é que você trabalha com o tripé? Você faz mais um Quicksilver, Mini Quicksilver. Aí você tem 4. Sobra um ainda. Então se você quiser, você pode fazer um Mini Quicksilver e trabalhar com o tripé. É só fazer 2 vezes o Mini Quicksilver. Por que eu gosto de ter 2 e 1? Para dar alternativa para a pessoa, para ela não ficar dependendo exclusivamente de uma. Porque pode ser que não seja essa que vá para frente, pode ser que seja outra, mas ela tem pelo menos uma alternativa, pelo menos um outro caminho. Agora, o que eu vou procurar fazer com essa pessoa? Eu não sei porquê, mas não sei se vocês já notaram que quando você ajuda uma pessoa a ganhar dinheiro, ela gosta mais de você. Não é? Tem jovens ganhando R$2.000, R$2.500 por mês. Né? Então, eu preciso ajudar essa pessoa a chegar a 9%. Eu preciso ter nomes dessa pessoa. O ideal 50 nomes. Se não tiver 50, 10. Se não tiver 10, você pergunta, o dia que você morrer, quem vai carregar seu cachorro? Mas são os 6 que vão carregar seu cachorro. Você tem que ter 6, é, mãe? Pega esses 6. E eu ajudo essa pessoa a fazer o quê? Um novo Mini Quicksilver.
Meu foco agora é esse aqui, ó. Mas se aqui não deu certo, pode ser que seja aqui, pode ser que seja... Eu não sei. Mas eu preciso começar a criar uma coisa que é chamada de coluna vertebral. E o mais importante, eu preciso conectar essas pessoas ao programa de educação. Mini Quicksilver, 9%, e para baixo, conexão à educação. Fazem 25 anos que a gente faz isso. 25 anos fazendo a mesma coisa. Então o meu foco agora é esse aqui. Qual é o último da coluna vertebral? É chamado também de raiz principal. Eu estou começando a construir uma raiz principal. Essa aqui vai ser a estrutura da tua perna. Você vai pedir para as outras pessoas fazer a mesma coisa que você. Mas você é responsável por esta perna aqui. Você vai ajudar em outros pontos, se você tiver tempo, mas você precisa ir para baixo aqui. Ir para baixo significa agora ajudar essa pessoa a fazer um mini Quicksilver. E se ela quiser fazer o tripé, não tem problema. Faz mais 2, mais 1. Ainda sobra 1. Ou fica com 3 aqui para ganhar as prêmios do tripé. O que eu quero agora? Ajudar essa pessoa a ser 9%, a ter 59 e a ser, de novo, o mini Quicksilver. E eu preciso conectar agora essa pessoa aqui, esse grupo de pessoas, ao programa de educação. De repente, nessa descida, sempre aparece alguém mais esperto, mais motivado, mais conectado. Daí, nesse caso, com essa pessoa, eu busco fazer um Quicksilver. O que é Quicksilver? Agora, digamos que seja esse, vou ajudá-lo a cadastrar 5 frontais, numa perna ter 5 de profundidade e ter no mínimo, nesse esforço, no mínimo 15. 5 e 15 no total. Por quê? Porque para ele é pouco o mini Quicksilver. Ele tem gás, ele tem energia. Normalmente, quando aparece essa pessoa com energia, ela começa a criar mais lateralidade. Aqui são os teus futuros líderes, os líderes potenciais. São os teus futuros líderes. Conecta todo mundo também, de novo, ao programa de educação. Até onde eu vou com isso? Até o cara chegar em Esmeralda. Vou embora. Onde eu vou? Eu estou agora em Goiânia, quem somos os últimos. Normalmente a pessoa não sabe quem é o último. A gente fala isso a vida inteira. Né? Não é fácil fazer o simples. Fazer o simples é uma coisa complicada, é ou não é? Mas é preciso ter a convicção. Lá em Goiânia, quando eu perguntei quem é o último, começou uma discussão na mesa, foi meia hora de discussão para descobrir quem era o último. Não é uma crítica isso, não é mal. É que é assim mesmo. Por que é difícil seguir isso aqui? Porque é mais cômodo trabalhar aqui. É mais confortável. Mais confortável você trabalhar, onde a reunião já está pronta, já tem um monte de gente. É mais tranquilo fazer isso. Aqui é o que eu vou fazer nesse final de semana. Eu vou viajar 700 quilômetros no final de semana. Aqui eu vou ler o osso. Vocês estão me entendendo? Aqui o filé mignon. A reunião já está organizada, todo mundo quer tirar fotografia com você. É uma maravilha. É um show. Mas pergunto para vocês. Se você está ajudando essa pessoa aqui, quantos você está ajudando? 1. Se você está ajudando essa pessoa aqui, quantos você está ajudando? O grupo inteiro. O efeito multiplicador é muito maior. A produtividade é muito maior. Então, lá vamos nós. Estamos construindo aqui a nossa
raiz principal, coluna vertebral, seja lá o que você queira chamar. Na média, eu preciso ir a 40 de profundidade para chegar para ti. Na média. Pode ser mais, pode ser menos, depende também se tem vendedores nessa rede, se não tem. Mas eu tenho que ir para baixo uns 40 de profundidade. E, normalmente, quando a gente vai baixando, surgem, normalmente, uma média de 5 pessoas nessa terra. 5. E ao redor de cada uma dessas 5 giram 2.000 pontos, na média. 2.000 vezes 5 dá a qualificação de 10.000 pontos. Bom, vai ser sempre assim? Isso é média. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas é aquilo que a gente precisa perseguir. Tá. Daí vocês podem me perguntar, tá, eu estou indo para baixo, chega aqui, emperrou, não vai nem a pau, né? Não vai. Você tem 2 alternativas. Você volta, pega um outro caminho, certo? Ou você pega alguém que você iria cadastrar para você, e ao invés de cadastrar para você, você coloca abaixo dessa pessoa. Daí me pergunta, mas aí eu vou ficar colocando os meus frontais para baixo? Não, você vai fazer isso ocasionalmente, não rotineiramente. Uma coisa que impera é uma saída que você tem para não deixar o esforço que você fez até aqui ser jogado para o lixo. Você vai dar continuidade para isso aqui. Pergunto, quem está trabalhando assim nesse momento? Aqui, não fiquem acanhados se não tiverem. Só para me ter uma ideia. Tá. Você sente resultados positivos? Quem mais está trabalhando assim? Sente resultados positivos? Sente também, Sérgio? Sente também resultados positivos? David também? Rosalinha também? A coisa mais comum que tem são as estruturas que eu chamo de estruturas gordas. Sabe o que é uma estrutura gorda? Está cheia de gente aqui, ó. Cara, outro dia eu descobri um download que tem 30 frontais, mas não tem 5 de profundidade. É uma rede gorda. Rede gorda tem pouca profundidade e as raízes são muito frágeis, são muito fracas. Vem um vento, derruba tudo. Vem um vento e derruba tudo. Então, quando a gente vai baixando, o papel desses 5 que vão surgindo é, se esse aqui desiste por alguma razão, a rede cai até aqui, não sei se estão me entendendo, cai até o próximo ponto onde tem um potencial líder, e ali não cai mais. Portanto, você tem que ter amigos nessa perna na profundidade, tem que ter relacionamento com essas pessoas, porque essas pessoas são a sustentação da tua perna. Se você não tem esse relacionamento e não tem essas pessoas, eventualmente você pode perder a perna toda. Sinto muito, mas pode acontecer. Basta um maluco aparecer, e ele sempre aparece, basta um maluco aparecer, você pode perder a tua perna. Mas se você trabalha de forma estruturada, e vai criando os líderes aqui, vai ajudando os líderes a se fortalecerem, vai seguindo para o trabalho em profundidade, os resultados são bons. Agora, eu não vou fazer só essa aqui, né? Esse mesmo exemplo que eu estou citando para vocês aqui, eu vou fazendo nas outras pernas. E vou tendo ao lado 15.000 pontos. Ao lado das pernas que a gente qualifica. Eu tenho insistido com alguns grupos que estavam meio devagar e fiz esse tipo de conversa e abordagem, insisti bastante e eu estou vendo assim alguns resultados muito bacanas. Um grupo que tinha muita gente aqui, 20, 25 locais. Difícil trabalhar com 25. É ou não é? E por uma razão qualquer, a pessoa pode eventualmente desistir. E aí selecionamos 3 grupos, estamos baixando,
e o nível de qualificação está aumentando, está crescendo. Alguma pergunta sobre esse quadro aí? Isso aqui foi o que eu falei para o Bobadilha em 2008, acho, quando ele voltou a fazer prova dele. Tá, então esses são meus 3 tópicos. Já estamos mais de 40 minutos aqui. Né? A viagem, em que ponto você está nessa viagem? Se você não está super convicto ainda, a tua viagem ainda tem que... Isso é chamado mindset, né? Você não pode ter dúvidas na tua cabeça. Se você tem dúvidas, isso se transforma no campo físico. As dúvidas se transformam no campo físico. Não pode ter dúvidas. O 2, a rede. Venda produto, ótimo. Mas vamos construindo a rede, porque os produtos virão, vão conectando as pessoas ao programa de educação, e aqui a ideia da arquitetura. Então agora eu vou deixar um espaço para algumas perguntas, pois quero que sejam elas, e se eu souber responder, eu respondo para vocês. Então vamos lá, bem alto, Anderson. A nossa dúvida, pelo menos no nosso grupo, assim, é como melhor fazer, qual uma estratégia boa, eu sei que tem várias, para fazer acompanhamento. Eu vi que você me mandou uma mensagem sobre isso. E nós temos várias pessoas no grupo que não tem tanto tempo disponível, tem outras atividades no plano A ou B. Né? Então a ideia é uma dica de como fazer acompanhamento. Tem várias formas, eu vou falar de algumas formas que eu faço. Eu tenho uma filosofia que o anzol não pode correr atrás do peixe. Então, se o anzol começa a correr atrás do peixe, o peixe fica louco de desconfiar. Não é um velho? Ele vai dizer, cara, mas sou eu que tenho que correr atrás dele, não é ele que tem que correr atrás dele. Eu adoto a filosofia de a pessoa que ingressa não está fazendo um favor para mim. Eu que estou fazendo um favor para ela. E à luz desses pensamentos é como eu dirijo o meu processo. Eu nunca estou só com um. Eu sempre estou com mais de um. Porque se eu estou só com um, eu vou encher o saco do cara. Só tem aquilo, então. Mas se eu tenho mais, né? Então eu tenho a alternativa de estar trabalhando com mais de um ao mesmo tempo. Depois é assim, o que faz a pessoa mudar de posição? É um jogo de xadrez. O que faz ela mudar de posição? Eu acho que é informação. Eu tenho que saber o que o cara quer. Eu já citei para vocês que esse último que nós patrocinamos, ele é dono de uma companhia de seguros. Nós fomos fazer a primeira reunião na casa dele, tinha Mercedes, tinha Land Rover, Wrangler, tinha... que mais? Lexus. O Lexus custa 300 pau, 400 pau. O problema dele não é dinheiro. Ele tem outros objetivos. Então eu tenho que dirigir o meu processo de fechamento, e não só fechamento, mas de encaminhamento dele à luz do que ele quer. Não adianta ficar dizendo para ele que tem gente ganhando 5 mil reais vendendo produto, vendendo creme dental. Não está nem aí com isso. Mas se eu disser para ele, que fotos que eu mandei para ele? A foto que eu mandei nesse final de semana foi do seminário dele. Nós estamos num palco e é um seminário em Goiânia. Porque é isso que ele quer. Ele quer estar no processo de estar passando a experiência dele para outras pessoas, transmitindo uma experiência. Então eu tenho que conduzir. Primeiro eu tenho que descobrir o que o cara quer. Como é que eu perguntei para ele? Tem pessoa que você não pode dizer assim para ela, qual é o teu sonho? Cara, que babaca, por que esse cara quer saber qual é o meu sonho? Ela não é. Mas eu perguntei para ele assim, o que faria você fazer esse negócio? O que faria você fazer esse negócio? Porque no começo ele não estava cadastrado. E ele falou. Ele falou o que ele faria. O que o motivaria a fazer. Seriam as palestras, seria estar envolvido na duplicação, ajudar pessoas. Ele disse que faz um contrato de seguros e ganha 30 mil reais. Uma empresa. Um contrato. Então não é essa a questão maior dele. Então primeiro eu não fico correndo atrás da pessoa. Eu trato com vários ao mesmo tempo. Segundo, eu calibro bem que tipo de informação eu tenho que passar para ela. Para isso, eu preciso saber o que ela quer. Né? Por exemplo, se a pessoa gosta de viajar,
Eu mando foto de Munique, eu mando foto de São Petersburgo, eu mando foto de Copenhague, eu mando foto de... Enfim, nas viagens todas eu vou judiando da pessoa. E numa boa. Agora você também não pode dar uma overdose, senão você mata o cara. Você tem que saber. É um jogo. É um jogo. É que nem aquela história que conto, né? Que o cara vê uma moça no shopping, chega do lado dela e diz: como você é bonita e quer casar comigo? Né? Ela vai dizer: esse cara está doido. Não é assim que funciona. Então eu não sei se tem uma fórmula mágica. Sempre é bom deixar algum material com a pessoa. O CD eu acho legal, porque você tem uma chance de voltar para pegar o CD de volta, né? Pedir opinião, né, da pessoa, mostrar alguns resultados que pessoas que querem a mesma coisa que ela estão obtendo, né? Então ela se identifica com os resultados que uma pessoa está tendo. Enfim, é um negócio de novo, é um negócio de encontrar pessoas. Ontem lá em Goiânia me perguntaram completamente assim: tá, o que vale mais a pena? Eu fazer uma venda enorme e lá entregar um produto, ou eu ficar ao mesmo tempo, ou ficar procurando pessoas novas, ou ficar insistindo com uma? Eu respondi na hora: o teu melhor tempo é buscar pessoa nova. Porque se você não achou ainda aquela pessoa, as pessoas estão por aí. As pessoas estão por aí. Tem milhares de pessoas buscando uma oportunidade, mas a gente não falou com elas ainda, né? Hoje eu vim do aeroporto, pela manhã. Eu tenho o meu cartão, né? Eu perguntei: como é que está o teu negócio? O que você acha que ele respondeu? Esse meu movimento desse ano é 50% menor do que era no ano passado. Eu disse: pois é. E o meu negócio, eu tenho um negócio que está crescendo 70% ao ano. Ao mês. Ao mês, digo, sempre ao mês, comparando com o último mês do ano anterior. Ele disse: eu posso me interessar por isso. Deixei meu cartão. Lá tem alguns vídeos que ele vai ouvir, tem uma indicação de alguns vídeos. E deixei o meu telefone para ele me procurar. Então, uma boa forma de descobrir jeito de fazer, ele não está cadastrado ainda, mas uma boa forma de descobrir jeito de fazer o acompanhamento é fazendo perguntas para as pessoas. Cara, o pessoal está passando uma dureza. Se não é só ele lá no aeroporto que está com essa situação. Eu tenho um material que eu usei lá no seminário de Goiânia, muito interessante, sobre tendências nos Estados Unidos dos empregos. O número de empresas que abre hoje, que não tem empregado, é 5 a 10 vezes maior do que as empresas que têm empregado. É uma curva absurda. Por quê? Porque as pessoas estão partindo de uma nova economia, né? Então, hoje o que comanda é a plataforma. A plataforma cada vez mais vai ser o telefone. Sabe qual é o meu sonho no negócio Emo, que eu vou passar? Nós vamos ter uma reunião com o Dago de Volta agora em final do ano. O meu sonho no futuro desse negócio é um celular com a tecnologia do Uber, do Airbnb. Esse é o meu sonho. Que eu cadastre na hora no telefone. Porque você hoje no Uber, você entra ali, papai, tudo é um show. É um show. Meu sonho é, eu entro e já cadastro na hora. Fácil de cadastrar, fácil de cobrar. O meu sonho é estar nesse telefone, o cara comprou, ele vai saber onde é que está o produto dele na entrega no telefone. Você está me entendendo? Como você pode ver no Amazon e outros. Esse é o meu sonho. Você ter uma plataforma super inteligente. Uma plataforma que eu possa dirigir mensagens para grupos que eu já tenho especificado ali dentro do meu telefone. Só que eu não posso fazer isso, porque isso depende muito da Elme, depende dos dados da Elme, da estrutura da Elme, mas é o que eu vou falar para eles. Vocês querem crescer 10 vezes mais do que vocês cresceram até hoje? Estruturem uma Elme Uber-like. Elme Uber-like. Cara, ali você tem a média, o tempo, o motorista. Se eles fazem, por que a gente não pode fazer? A gente
eu vou falar para eles. Isso ajudaria muito no... Eu queria ter no meu telefone um jeito de fazer o acompanhamento do fechamento. Uma plataforma. Isso é da tua área. Uma plataforma inteligente. Porque nós somos um Uber. Só que ao invés da gente oferecer carro, a gente oferece LLC. E ao invés de oferecer o táxi, a gente oferece o LLC. E ao invés de nós termos motoristas que colocam um carro, o que nós temos? Nós temos uma empresa que fornece o produto. Nós somos como se fosse um Alibaba. Vai ver a inteligência que tem no site do Alibaba, se alguém já entrou aqui. É um negócio super inteligente. Só que o Alibaba é o seguinte, quem ganha dinheiro é só o chinês lá, o Jack. Ele não duplica a plataforma. E nós temos a venda e temos a possibilidade de duplicar a plataforma. Mas esse seria o meu sonho, é o que eu vou comentar com eles. A gente tem que evoluir usando o máximo da tecnologia para simplificar o nosso trabalho. Bom, mais perguntas? Estou falando demais já. Mais alguém? Você? Fale bem alto, por favor. O senhor comentou a respeito do que ele fez a pergunta lá. O senhor usaria as suas fotos que o senhor passeia pelo mundo inteiro. Mas nós não temos. Tá, vocês mostram daí, vejam bem, boa pergunta. Isso é chamado autoridade. Então eu uso a minha autoridade. Quando você não tem ainda autoridade, o que você faz? Você usa a autoridade do outro. Usaria a sua imagem. Exatamente. Vejam, esse aqui é um líder do negócio. Vejam onde ele está. É o que você faz com as gravações. O camarada está convidando um médico. Mas o médico é um médico, né? Com todas as dificuldades que eles passam, o médico é uma pessoa respeitada, etc. O que eu faço? Eu pego um CD de um médico. Está entendendo? Então eu uso a autoridade do outro para me ajudar no meu processo junto a ele. Então, a ideia continua a mesma e você usa as referências que possam te ajudar no processo. Eu uso o Fole até hoje. O Fole hoje é um triplo Crown Ambassador, 60 grupos qualificados, tem uma coisa assim. Eu uso isso como um argumento para você relacionar com as pessoas. Essa é a vantagem de você ver os vídeos. Então, de quem eu falei muito hoje aqui? Do Pablo. Eu estou fazendo o quê? Estou usando o Pablo, o exemplo dele. Todos os jovens querem ter o resultado que o Pablo teve até agora. Cara, o cara é diamante executivo. 9 grupos qualificados em menos de 3 anos. Então eu vou falar muito do Pablo. Mas eu falo do Gustavo. Quando eu vejo pessoas que têm dificuldades financeiras, que passaram por uma situação difícil, eu digo, o Gustavo e a Diana moravam numa favela. Então eu estou usando o exemplo deles. Então é muito legal, a gente tem muito recurso nas mãos hoje para trabalhar. Né? Tem mais? Mais uma aqui. Mais 2, daí nós vamos terminar. O meu Sérgio primeiro. A promoção da convenção dos eventos. Como ser mais efetivo para trazer mais gente? Como trazer mais gente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Primeiro, tem que passar o vídeo da promoção em todos os eventos. Tem que passar, quando você for usar um meio digital, seja o telefone, seja no passar também, você vence pelo... Segundo, começar a trabalhar bem cedo. Em 1º de outubro, nós teremos as vendas da convenção de março totalmente esgotadas. Começar cedo. Quanto mais cedo você começa, mais fácil. Você precisa se organizar com ônibus. Eu sei que é trabalhoso. Você precisa ter É assim, nesse nosso negócio a gente toma várias decisões. Vocês nem ficam sabendo, tem discussões com a EMO, tem plano de incentivo, eles colocam umas coisas, a gente reivindica outras. Nesse momento a gente está reivindicando melhoras no plano de incentivo, nem estão sabendo o que está acontecendo. Tem um monte de coisa
É um monte de coisa acontecendo. Mas, o que eu ia falar? Que você precisa tratar tudo com bastante antecedência. E bastante para vocês copiem o que eu faço. Procurem copiar o que eu faço. Então, assim, eu ia dizer isso. Então, decisões são tomadas. Eu tenho um grupo, que é o nosso time. Então, eu consulto o David, eu consulto o Arnaldo, eu consulto o Cico. Vocês estão me entendendo? Para tomar uma posição perante a empresa. Eles estão sempre do mesmo lado. A gente está sempre do mesmo lado. Eu não sou dono da bola. Vocês estão me entendendo? É o meu trabalho de equipe. Você tem que ter o teu grupo. Você tem que ter o teu grupo. Quem é o teu grupo? Quem é o teu time? Quem são os 10 que você confia? Você tem que chegar por 10, neguinho, você vira, velho. É 4 ingressos para a próxima convenção. 10 vezes 4. 40. Você tem que ter um time com o qual você trabalha. Você vai levar 20, 5 pessoas, hello, 5 pessoas que levem 4. Sabe quanto o Pablo colocou nessa convenção? De novo, o Pablo? 4.000. O Guri colocou 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. Vai ver a foto da turma dele. Entra no Facebook, veja o Pablo Benedito. Só aquela gurizada de tênis, de camiseta, ele tem um time. Acho que 90% tem menos de 30 anos. Então ele tem o quê? Tem um time. Cada um de nós precisa ter um grupo de pessoas que criam o suporte para as decisões, para aquilo que precisa. Faz sentido para vocês? Tem que ter um grupo de pessoas com as quais você possa contar. Então a última agora, daí nós vamos terminar, já está ficando tarde. Nós estamos começando agora. A princípio eu foquei mais regional, porque eu e minha esposa trabalhávamos, porém exonerei agora no primeiro dia do mês, para focar aqui. Quem se dedicou foi as pessoas que estão longe. O que o senhor indicaria para a gente estar no começo? Como trabalhar essas pessoas longe? A gente trabalha só quem está cadastrado, ensinando, educando, ou sai com essas pessoas a campo? Tá, boa pergunta também. Você fala de desenvolvimento da rede à distância, é isso? Positivo. Tá. O que nós aprendemos quando nós começamos? O Fore sempre nos disse, trabalhe 200 quilômetros ao redor da tua casa. Por que 200 quilômetros? Como nós fizemos no começo, Blumenau, Florianópolis, Joinville, a gente podia ir e voltar. Até 200 quilômetros dá para fazer isso, né? Se você não estender muito a reunião. Então, essa é uma recomendação para trabalho 1 a 1, trabalho físico. 200 quilômetros ao redor da tua casa. Porém, o mundo mudou. Não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha Skype. O nosso último patrocínio, né, Sheila? Um engenheiro de Campinas. Skype, compartilhamento de tela, todos sabem fazer isso. Skype, compartilhar a tela, todos sabem. Então, tremendo recurso. É como se a pessoa estivesse na tua frente. Você baixa skype.com. Skype.com. É só baixar isso aqui. Você baixa, vai ter um ícone, não paga nada, é grátis. Você vai ter um ícone na tua máquina. Você clica nesse ícone e abre o sistema, o software. Daí tem uma parte lá que diz assim, compartilhar tela. Você clica em compartilhar tela, tudo que você fizer na tua máquina, aparece na máquina dele. Então, eu disse, ok, 9 horas, Skype, o meu login para falar comigo é SNET 123, acho que é isso, não lembro bem. SNET 123. Então ele põe SNET 123 e ele está em contato comigo. Pode ser visual ou pode ser simplesmente falar. E pode ser compartilhar a tela. Então lá eu entro, começamos a conversar com ele, o que eu coloco na tela? Coloco um plano. Peguei um dos planos que eu tinha na minha máquina e carreguei. Quando eu carrego, ele de lá está enxergando o meu plano. E eu fui explicando o plano para ele. Foi só um plano.
Terminou, ele disse, eu quero me cadastrar. E ele mesmo se cadastrou. Na mesma hora, ele entrou lá. Eu disse, entra no WWW, vai lá na autorregistro. O meu número é tal, 305, 1850. E na mesma hora ele se cadastrou. Então, isso não tinha. Isso muda tudo. Então, do ponto de vista físico, 200 quilômetros ao redor da sua casa, para ir e voltar, não sendo muito caro. Considerando as novas tecnologias, não tem limite. Não tem mais limite, desde que se saiba usar a ferramenta. Então essa ferramenta é muito legal, uma qualidade muito boa. Cara, foi muito boa essa reunião aqui, espero que tenha sido útil para vocês. A gente não tem tempo num seminário de ficar explicando essas coisas, isso aqui é mais um treinamento, mas eu acho que se vocês seguirem essas regrinhas aí, Quando será a próxima? Quando será a próxima? Eu tenho uma lista de uns 20 temas para falar, mas vamos fazer mais vezes, vamos estabelecer algumas metas, algumas promoções, fazer mais. Uma boa noite para vocês.